sobre o hino nacional brasileiro. Você entende o seu significado quando você coloca a mãozinha no peito, no dia do jogo do Brasil, lá todo mundo canta o hino nacional, no dia dos jogos importantes, nos dias importantes como o dia de hoje, né? Dia da Independência do Brasil, que comemora-se o Dia da Independência do Brasil desde a época do Primeiro Império, que a cada ano rememorava a ocasião em que o país se tornou independente de Portugal no ano de 1822. Se cair no vestibular, você já sabe, 1822. Foi proclamada a independência do Brasil e 7 de setembro é o dia que todos cantam o hino da independência, que já tocou aqui no programa Luiz Carlos Martins, e o hino nacional, né? Muitas escolas ainda mantêm isso, eu acho super legal. Eu lembro na escola que tinha o dia, uma vez por mês a gente cantava o hino nacional, tinha que ir lá, assistir a bandeira, cada aluno era sorteado para ir lá, né? E ainda tem muitas escolas que fazem isso, né, Mário Neto? Fazem, e eu sou um dos que participei muito disso no meu colégio, Bom Jesus, não era uma vez por mês. Toda sexta-feira a gente formava aquela fila, né, do menor para o maior. Claro que eu estava sempre atrás, que era sempre um maiorzinho lá. Aí formava, cantava o hino nacional, o hino à bandeira. O hino à bandeira. E o hino da independência. O hino da independência só no 7 de setembro, né? Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto da paz. E os desfiles? Bom dia, Varguinhas. Você já desfilou 7 de setembro? Já, inclusive lá pelo Montessori. Ah, é? Então, fizemos isso. Fizemos ali o desfile, treine e a bandinha também, né? Era legal, né? Tinha fanfarra, né? Sim. Era muito divertido. E hoje já rolou o desfile hoje? Já rolou. Foi de manhã, né? Foi cedinho, tá rolando ainda. Ainda tá rolando. É na Marechal? É verdade. Na Cândido de Abreu. Na Cândido de Abreu, Centro-Cívico. Aliás, para vir para a rádio hoje de manhã tava uma beleza, né? Tudo fechado no centro. Trancado. Graças ao desfile, mas é muito legal. É legal ver todo mundo unido assim, né? Para honrar a nossa pátria amada. Pepe, bom dia. Você já desfilou, já fez as suas honras ao Brasil aí? Sim, eu era criancinha lá em Ourinhos. Barbacena. E desfilava com prato, assim, batendo. Na banda, você tocava na banda Pratinha. Tocava na banda Marcial. Banda Marcial, lá da Praça Melo Peixoto, os caras estão marchando e eu lá. Batendo, bacana. Eu achava lindo. Legal. Show de bola. Então, gente, hoje eu quero falar sério sobre o hino nacional, né? A gente canta na escola, a gente aprende, mas poucos param para entender o que fala o hino nacional, né? O que significa essas palavras difíceis que a gente canta com tanto amor e às vezes a gente nem sabe o que tá falando, né? Na verdade, Mário? Pior que é. Verdade, o Tem umas lábaro, partes terrível. o lábaro que ostenta as estreladas. Isso. Se você for querer entender muito, você acaba ficando louco, né? Nossa. Tem muita palavra difícil ali. Mas é interessante compreender o sentido, porque é uma verdade. letra muito bonita, Linda. né? O hino nacional tem uma melodia inconfundível, acredito que seja um dos hinos mais bonitos. A gente vê isso na Copa do Mundo, até hoje estamos de camisa da seleção, Da seleção, né, homenageando a seleção homenageando a aqui. seleção. E o Brasil. Lembrando, antes de eu começar a falar do hino, lembrando que estamos ao vivo, tem que sempre lembrar, no Facebook. Da Rádio Banda B, tá? Facebook da Rádio Banda B agora. Tem 2 Facebooks, tem o do Portal Banda B, que é só notícias, e o Facebook da rádio para você acompanhar a gente ao vivo. E também no Instagram, Mariana Martins Fala Sério, estou ao vivo no meu Instagram, estou ao vivo no Facebook, Mariana Martins Fala Sério também. Depois desse conteúdo todo, vai pra onde, Varguinhas, que você já decorou? Vai pra onde? Pro YouTube. Não, YouTube mesmo. Você encontra É tudo, só digitar as lá, anteriores e Mariana tudo. Martins Fala Sério, desde o primeiro dia, né, Mariana? Sei lá, desde o dia do mágico. Tudo. Todo mundo. Tudo. E Tá siga, todo mundo. Mariana Fala Sério. siga o Instagram da Rádio Banda B também. É só digitar ali @Rádio Banda B em todas as mídias. Banda B Agora sim. online.
show de bola. Então, o hino tem Vamos essa saber, melodia inconfundível. Bastam 2 acordes, pessoal que entende de música, para que se reconheça de imediato. Não é aquele comecinho, você tem o hino aí? Tem. Busca o hino aí. Só Aquele comecinho ali, ó, 2 Só o pessoal notinhas, acordar, vai. você já sabe o que é. Você É já o Brasil! sabe que É o Brasil! Você sabe onde eu mais me emocionava, né? Não dá pra dizer emociono, porque eu acho que a gente nunca mais vai ouvir o hino nacional na Fórmula 1, mas a Fórmula 1, quando o Ayrton Senna ganhava, o Nelson Piquet, até o Rubinho Barrichello, coitado, ganhou uma lá, o Felipe Massa. Aliás, essa Aquele trilha... hino na Fórmula 1, aquilo arrepia, né? Ele arrepia, velho. Mas pena que hoje a gente não tem um piloto de ponta como Ayrton Foi o Ayrton Senna, Pra né? ouvir o hino nacional no pódio, né? E era lindo, emocionante nos domingos pela manhã. Faz tempo. Olha só, o Vila Tesouro, ele que entrou aqui no meu Instagram, ele tá dizendo que sim, infelizmente já não estão mais cantando o hino nacional nas escolas, está ficando muito raro isso. É mesmo? Pois é, então, eu fiquei sabendo disso mesmo, que eu perguntei pro meu sobrinho, ele falou, não, a gente canta de vez em quando, a gente canta, né? Nossa. Então, assim, eu acho uma coisa tão bonita, tão legal, né, você honrar a pátria e tal. Toda sexta-feira a gente tinha que cantar o hino. Tinha que Isso era cantar. sagrado, tinha jeito. É, então. Bom, nos torneios internacionais, como eu falei, a gente sempre ouve. O Mário Neto falou aqui Fórmula 1. da Fórmula 1, Nós enfim. já é obrigado também no esporte agora, que não tem, então não era, né? Futebol No Vai esporte jogar aí, tem- por exemplo, né? né? O Atletiba passa agora. Virou Qualquer jogo. qualquer jogo agora, mano. Tem que tocar o a Hino primeira nacional parte. e aqui no E Paraná o no hino caso do do Paraná. Paraná. E o hino do Paraná, olha Não que era legal, antes, não bacana, era, né? gente. Não. Antes não tinha isso. Foi nos tempos pra cá, né? Antes era só o hino nacional, né? Agora tem que Agora colocar colocaram o os do o dois. hino Paraná. nacional e o hino do E o estado. do estado. Gente, o hino do estado, não sei nem como começa, que vergonha. Você sabe? PP sabe? Entre os astros do cruzeiro, Meu o Deus mais do belo a por vir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir. Olha, Mário Neto, gente, o Mário Neto é o muita hino do cultura. Paraná, Muita o hino do cultura. Paraná é lindo, gente. Lindo. Sério? O hino do Paraná é lindo, lindo, lindo. Também Vamos ele vai falar no jogo, sobre tem que o ficar hino do cantando lá Paraná, direto. Então. É, o hino do Paraná. Qualquer dia vamos falar sobre o hino do Paraná. Eu só sei tá aquele. caindo meu- Eu só sei o outro meu hino que celular é aqui. aquele. Qual? I can't you see if it now to me. Aquela dos Estados Unidos é brincadeira, É né? bonito, é bonito. O hino do Donald Trump. Cara, o hino deles lá também aliás, eu é não fiz uma, bonitinho, né, eu fiz velho? uma pesquisa pra saber qual é o hino mais conhecido Diz que o mundialmente. da França. assim, Diz que o da assim, França é a- forte. Mas eu acho que o dos Estados Mas Unidos eu é acho o que é mais dos Estados conhecido Unidos, ainda, né? Assim, porque é uma língua universal, Universal, né? É a segunda língua mais falada, né? A primeira língua mais falada depois da sua língua de origem É mesmo. o inglês, né? Acho que é o inglês e o o espanhol. americano é. e depois o hino da França, a Marselhesa, é um dos mais belos do mundo, né? Mas Que o que coisa marca linda. mesmo é dos Estados Unidos e do Brasil, né? Mas Tem o Eu mais, acho, o gente, eu mais não fiz essa falado pesquisa, mesmo é mas da eu acho. China. a China. Que tem 1 bilhão de pessoas que falam. 1 bilhão. Ai, Jesus. Bom, a letra é um capítulo Vai. à parte, gente. Nem todos dão conta de cantar os versos sem tropeçar, não é mesmo? Por lei, o hino nacional deve ser executado nos colégios por lei, viu? O Vila que falou aqui no Instagram, deve ser executado nos colégios do país ao menos uma vez por semana, que é o que eu lembro no meu colégio. Na sala de aula, você cantava na sexta-feira, né? Sexta-feira. Eu lembro também Toda que era sexta. uma vez Tem um por dia na semana, semana. não era só no dia da independência, não. Então, é por lei. Na sala de aula, os professores ensinam as crianças a decifrar o significado de lábaro, florão, garrida e outros termos rebuscados do nosso hino nacional. Ai, parou minha transmissão aqui. Acho que acabou a bateria. Dá uma Acabou a olhada aqui bateria. pra mim, Marquinho. O que aconteceu? Acho que caiu aqui, mas vamos lá. Tá no Facebook. Tá no Facebook. Documentos antigos guardados no arquivo do Senado e no arquivo da Câmara dos Deputados mostram que por trás do hino nacional
que o Brasil ouve e canta até hoje, existe uma história fascinante e pouco conhecida, pessoal. A melodia vem do Império. A marcha do hino nacional que o Brasil ouve hoje é a mesma que Dom Pedro II ouvia nas cerimônias oficiais. Ela foi concebida por volta de 1830 pelo maestro Francisco Manuel da Silva. Então, a melodia não mudou. Desde 1830 é a mesma. É um hino imponente, cheio de heroísmo, mas é difícil de ser executado. Exige uma destreza muito grande dos instrumentistas. Isso afirma o maestro Cláudio Cohen, regente da Orquestra Sinfônica de Brasília. Ele que toca muito, né? Que rege muito o hino nacional. Lá toca bastante. Os versos atuais, por sua vez, são a terceira versão a acompanhar os acordes do Manuel da Silva, né? O criador e o compositor da canção. A primeira letra do hino nacional tratava da abdicação de Dom Pedro I em 1831. O episódio foi decisivo por ter afastado de vez os portugueses do Brasil e consolidado a independência. A segunda letra veio em 1841, por ocasião da coroação de Dom Pedro II. Os versos exageravam na bajulação ao soberano, né? Tem ali as letras nessa matéria que eu encontrei, bem legal ali, que relatava o momento, né, do Brasil, assim. Então, é bem interessante de ver assim, a transformação no que se transformou o hino, né? Com o golpe que derrubou o Império, com o golpe... Deixa eu voltar aqui pro meu ao vivo, para minha live. Senão o pessoal fica carente aqui no meu Instagram. Só me ajuda aqui, Mário, a segurar. Tá desligado o microfone. Dá pra ligar, não. Pepe não liga nem o microfone dele, mamãe. Ele que tá sentado na mesma. Imagine se fosse... Fala, Pepe, o que você tem o de Joaquim informação? Osório Duque Estrada, em 1870, ele fez essa música, né? Ele é um Então, compositor, né? ele já tá adiantando aqui, eu nem falei Mas ainda. vai Pepe. chegar lá, vai chegar. Mas ótimo. Não, ele tá na estrada. Guarda aí. Beleza. Então a gente tava falando aqui da melodia, né, que vem lá do Império, né, melodia muito antiga, desde 1830 é a mesma melodia, né? E já teve 3 versões. A que a gente canta hoje é a terceira versão do hino nacional. Com o golpe que derrubou o Império em 1889, o novo governo logo se empenhou em sepultar os legados monárquicos e substituí-los por símbolos nacionais republicanos. Por isso, organizou um concurso público para escolher o novo hino. Foi assim, gente. No meio da competição, porém, houve uma reviravolta. Influenciado por militares e jornalistas, o presidente Deodoro da Fonseca decidiu que o velho hino nacional seria mantido, mas só a melodia, sem a letra. Então nós ficamos um tempinho aí sem letra. Era só o hino. Tocado. Só tocado. Durante as 3 primeiras décadas da República, o hino nacional foi destinado a ser apenas ouvido e não cantado. Nesta quinta-feira, dia 7 de setembro de 2017, fará 95 anos que isso mudou. Porque em 6 de setembro de 1922... Ontem, o presidente Epitácio Pessoa assinou a lei que oficializou os versos compostos por Pepe O Joaquim Osório Duque Estrada. Isso aí. Isso, esse Maravilha, que a gente canta, que começa com ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Como aqueles que devem acompanhar a melodia composta quase um século antes do Manuel da Silva. Então, assim, a melodia continuou, melodia mesma desde sempre, mudou a letra e em 1922 foi oficializada, então, a letra composta pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada. Duque Estrada compusera a letra havia muito tempo, Mário. Ele compôs essa música em 1909, então quase 20 anos depois é que a música dele começou a ser cantada, né? Foi lá sancionada, sei lá. Ele é português, né?
que oficializada como hino Hino nacional, nacional né? O Senado e a Câmara dos Deputados estudaram diversos projetos de lei e oficializaram, então, em 1922. E que coincidência, né? Hoje nós estamos vivendo a independência do Brasil, né? Que foi proclamada em 1822. Em 1922, 100 anos depois, no dia 6 de setembro, um dia antes da independência, o hino oficial do Brasil, que está até hoje aí, né? E viu essa que legal, letra aqui. gente? Vai cair no Enem, hein? Anota aí. E a lei foi 5.700, hein? A letra da lei, A lei? 5.700. 5.700. Letra da lei. O que ele tá falando? Através da lei, né? 5.700 A foi lei. vigorada aí o hino Foi nacional. oficializado o hino nacional. Olha, o PP tá ali só no Google. Você tá só no tio Junto Google. Não, ele Francisco. clicou porque hoje tem o Doodle do Google que tá tudo verde e amarelo, É. daí você clica ali, Aí conta você toda a fica história. sabendo Ô, tudo ô, sobre ô, a independência do Brasil. O amigão do Joaquim era o Francisco, rapaz. Ai, aqui ó, olha o César, meu amigo. Ô Mariana, você pode responder os amigos do WhatsApp? Ficou estrela depois que voltou pra Curitiba, esqueceu dos amigos do Rio? Ah, Deus tá vendo. Deus tá Ô vendo. César, você tá vendo aqui, né, que a sua amiguinha tá aqui trabalhando no feriado, Feriado. enquanto você tá curtindo aí em São Paulo, que eu já tô sabendo, tá? Tá bom, seu sem vergonha? Tá Então, nada. vamos, Tome. vamos ler os recadinhos que chegam aqui Vamos, no vamos. WhatsApp Aqui, da ó. Banda B, 8407-0550, o 9 da frente, 98407-0550. A Isabel mandou aqui que falando de hino mudar o nosso. O nosso é um e o da roça é outro. Beijo, Isabel. Aqui, ela mora em Pinhais, não deu pra ela ouvir aqui, mandou tá? um videozinho que é bem engraçado, inclusive. Aliás, Ah, tem você vários viu? vídeos, né, na internet. Do pessoal que faz umas outras versões da letra, né? tá. Do hino nacional e tal. Aqui, ó, tem outro menino aqui. Mário, lembra-se da matéria moral e cívica? Eu lembro da matéria, A matéria. Educação Moral e Cívica, e lembro o nome do professor. Era Boquino. Professor Boquino, Gente, a Mário. matéria Educação Moral e Cívica. Olha. Isso é inacreditável, isso ninguém aprende mais na escola, não tem mais essa Não matéria. tem, eu ele acho. falou que até mudaram aqui, ele Gente, falou. Não tem mais. Que absurdo, cara. Eu lembro da matéria e do professor, de tão marcante que foi pra mim no Colégio Bom Jesus. É bem legal saber essas coisas. Você sabe né, que o professor gente? Boquino, ele fazia a chamada. Boquino. O professor Muito chamava bom. Boquino. Pôr Ele aqui fazia, pro pessoal te ver, ele fazia a chamada e ele começava. A chamada era por número. Eu era o número 23. Aí começava a chamada. Se alguém desse um pio durante a chamada e ele tivesse lá pelo número 9, ele termina a chamada. Ai. Os outros todos levam falta. Caralho. O cara era Caraca, boquino Luiz, mesmo. Professor Boquino. Pensa num cara Boquino. brabo. Não é Boquinho. Na hora de Boquino. fazer a chamada, se alguém falasse alguma coisa, ele parava a chamada no meio e a gente levava falta. Aliás, o que deviam chamar ele de Boquinha é judiação, né? Deus o livre, cara. O cara era É nada, era. 2 metros de altura. Ele E o chegava na medo, sala, e o medo do professor Boquino. professor Boquino, Educação Moral e Cívica, chegava na sala e ninguém falava nada, era aquele silêncio. Respeita, né, gente? Respeita é bom. Eu tenho amigos professores que falam, gente, não tá fácil dar aula, viu? Primeiro assim, gente, já era difícil dar aula para adolescente, por exemplo. Agora, com a tecnologia, velho. todo mundo fica no celular. Ó, Ninguém tem- quer saber de aula, gente. Tem que respeitar o professor, pelo amor de Deus. Ele é importantíssimo na nossa vida. O Vanderlei fez uma pergunta interessante aqui, ó. Quanto tempo tem que dura o nosso hino? O PP pode responder essa. Qual o É, tempo de Pepe, duração o do tempo hino? de duração do Hino brasileiro. O Isso. tempo de duração do hino brasileiro é o seguinte: ele tem 3 minutos e 36 segundos. Isso aí. 3 minutos e meio. 36 segundos, Isso, legal. 36 Beijo segundos. pro grupo Valeu. Delírio, Robson, Bacana, Edson Bueno, que linda, tô orgulhosa de estarem me assistindo hoje, feriadão. Beijo pra Carla De Luca, saudade de você também, todo mundo no Instagram. Então vamos começar aqui a decifrar o hino nacional? Vamos lá. Vamos fazer uma Decifrar? brincadeira que é o seguinte, decifrar o hino. Então vamos lá. PP vai soltando. Certo. Quando eu, Ah, tá. Aí eu falo assim, pausa. Você coloca, tem que ficar esperto, PP. Você Vai lá. pausa pra eu poder explicar o que que é. Pode Tá começar sendo então? Isso é bom, hein? Pode começar. Vai. Então vamos lá. Isso é bom. Mão no peito. Isso é a fanfarra. Ai, que lindo que é, né? Eu choro toda vez que É difícil de tocar, hein? Não, claro que não. Vai.
Retumbante. Retumbante, o que significa? As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Plácido quer dizer calmo. Dom Pedro I vinha de Santos ao longo do rio Ipiranga quando tomou a corajosa decisão de declarar a independência do Brasil. Brado é grito. Certo. Tá? Independência ou morte? Morte. Retumbante é estrondoso, barulhento, para fazer um contraste com a placidez das margens. Olha que lindo, gente. Plácido, as margens do rio Plácido, o rio que estava calmo, né? E retumbante foi todo esse alvoroço, esse grito retumbante, esse brado que é grito, né? Retumbante, por esse grito de independência de Dom Pedro I. O Riacho Ipiranga nasce junto ao Zoológico de São Paulo. Era de costume na época inverterem-se as frases à moda latina, por isso que ouviram do Ipiranga as margens plácidas, é o contrário, né? As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Solta, Pepe! Vai. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Fúlgido significa brilhante. Eu não sabia. Mário Neto, você é Estou um cara com a minha careca fúlgido. fúlgida. Minha A sua cabeça careca está fúlgida. fúlgida, Pepe. Tá O Marquinhos fugida. viu ontem no vídeo lá. A gente gravou um vídeo e a nossa careca Cabelo estava meu fúlgida. fugiu. Então, mas daí não dava. Fúlgido significa brilhante. Não dava para dizer raios brilhantes brilhavam. Certo? Porque iria parecer repetitivo e pobre. O grito de dependência ou morte transformava uma nação colonial, dependente de Portugal, em um novo país autônomo e livre. Duque Estrada compara a liberdade a um sol brilhante que ilumina o céu, a pátria, antes obscurecida pelo colonialismo. Olha que linda, gente. O sol da liberdade em raios fúlgidos, em raios brilhantes, brilhou, por isso que ia ficar, né, redundante. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Continua, Pepe. Se o pregou dessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teus seios, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Penhor equivale a garantia, segurança, se o penhor dessa igualdade, né? É comum a gente penhorar algo de valor em troca de dinheiro e receber um papel que garanta a recuperação daquilo que foi penhorado, certo? Certo. O Brasil passou a ser independente, portanto, conquistou o penhor da igualdade, ou seja, daquele momento em diante, Portugal e Brasil eram nações iguais, sem que uma fosse superior à outra. E a frase continua dizendo: o nosso peito desafia a própria morte. Simplificando, agora que o povo brasileiro conquistou seu passe para a liberdade através de sua força e coragem, inspirado nessa nova liberdade, não hesitará em enfrentar a própria morte. Isto é, se tiver de lutar e morrer, o povo não sentirá medo. Olha o significado disso. É forte. A frase pode ser reescrita dessa forma aqui: através de nossa coragem, conquistamos uma igualdade de condição com quem antes era nosso colonizador. E para manter essa situação de liberdade, estamos prontos a sacrificar a própria vida. Solta lá, Pepe! Salve! Idolatrar é transformar algo ou alguém em ídolo, como se costuma dizer com artistas de um modo em geral, né? Salve equivale a uma saudação. Salve! Salve, Pepe! Salve, Mário Neto! Salve, salve! salve! Originalmente se dizia Deus te salve. Então, ó pátria amada, idolatrada. Salve, né? salve. Salve, salve. Eu te idolatro, minha pátria, salve, salve é uma saudação. Certo. Ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Que bom saber o que você está falando, Sim, né? sim. Eu acho isso sensacional, Eu gente. também. Muito É bom. muito Bom, bom. Continua, Pepe. Um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro
Límpido é intenso, ardente, vivo. Formoso é belo. Nossa. Límpido significa transparente, clarinho, né? Aquele mar está límpido, está transparente. Resplandecer equivale a brilhar ou luzir intensamente. Aqui o poeta compara o Brasil a um sonho intenso. Olha que lindo, porque ainda tem muito a realizar, né? Muito a sonhar e fazer. Sabe-se que o Cruzeiro do Sul é uma constelação que aparece no céu do Brasil. Olha que lindo. A gente aprende isso na escola também, né? Não aprendi. Ela tem a forma de uma cruz, o Cruzeiro do Sul, né? Que nos lembra Jesus Cristo e as pátrias cristãs. Portanto, vamos refazer os versos para entender o sentido, tá? Presta atenção. Essa frase toda: Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Significa o quê? O Brasil é como um sonho intenso, e já que em nosso céu límpido a cruz de Cristo resplandece, desta cruz desce um raio brilhante que ilumina o Brasil. Ou seja, o Brasil está sob o amparo e proteção de Cristo. Lindo. Que lindo! Continua, Pepe. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Se você olhar o mapa mundial, vai notar que o Brasil é o 5º maior país do mundo depois de Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Nós somos o 5º, com mais de 8 bilhões de quilômetros. É isso? 8? Nossa. Quantos quilômetros? 8 bilhões e 500 milhões. Mil quilômetros quadrados. É. Bom, resumindo, o Brasil é gigantesco. Nossa, é grande. Demais. Note que às vezes os poetas têm o costume de falar diretamente com as coisas, como se elas fossem pessoas, né? És belo, és forte, né? A gente fala isso, mas está se referindo ao Brasil, não está se referindo a uma pessoa. Impávido significa sem medo. Olha que bacana. Impávido, sem medo, destemido, corajoso, impávido. Sou impávido. Impávido colosso, né? Impávido é, então, corajoso, destemido. E colosso é uma pessoa ou objeto de tamanho muito grande. Então, é uma grandeza sem tamanho e sem medo. Impávido colosso é isso, gente. É tão bom aprender. Meu Deus, como eu fico feliz. Então, reescrevendo essa frase, né? Como é gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Tu, Brasil, és belo, forte, e graças ao tamanho imenso que a natureza te deu, não tens medo de nada. Além disso, a tua grandeza de hoje vai se revelar no futuro. Que lindo, hein? Solta, Pepe! Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Este trecho é um dos mais fáceis de se entender, embora também utilize algumas inversões, né? Brasil, tu és nossa terra adorada e te escolhemos entre outras 1000 terras. Tu és nossa pátria amada, mãe gentil, carinhosa, dos filhos deste solo, de nós brasileiros. Essa é mais tranquila de entender. Vai lá, Pepe. Segunda parte agora. Dizem que a segunda parte é mais difícil, todo mundo fala, né? Eu acho. Dá nada ali. É? Nunca cantei, mas eu acho. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Eu sempre cantei Florando a América. Florando? É, mas é Florão da América. E eu também. O que é fulguras, Pepe? Fulguras deve ser floriculturas. Não. Não?
Florão. Florão tem a ver com fulguras. Florão. Antes era o português, vai. Florão. Foram embora. Florão embora. Florão embora. Não, gente, não é isso, não aprendo errado. Esplêndido é maravilhoso, deslumbrante. Fulgurar, Pepe, Fulgurar. é brilhar, resplandecer. Olha só. Também pode significar distinguir-se ou sobressair entre os outros. legal. Fulgurar. Você está fulgurando aqui na Sim. turma do rádio, Pepe. Florão é uma decoração bonita e grande em forma de flor. Olha que lindo. É, aí você até quase que acertou, tá? Sim, lógico. Tem coisa a ver Não com a tem, flor, não pelo tem menos. nada a ver com florão, mas ele falou que o fulgurar tinha a ver com flor, então eu tô dando uma colher de chá. Tá? Tá Eles certo. não florão embora, não. É, Florão é florão uma embora. decoração bonita e grande, tá? Em forma de Os flor. caras não conseguiam falar. A ideia que Duque Estrada quer transmitir é a de que a localização geográfica do Brasil é mesmo muito privilegiada. As montanhas, as matas, os rios, toda a natureza foram a imagem de um berço, porque além do mais o Brasil, uma nação que se tornara recentemente independente, era como um imenso país recém-nascido. Nasceu de novo, né? Agora independente. Ao som do mar, porque temos um litoral vasto com belíssimas praias e a luz do céu profundo, isto é, ensolarado, típico dos trópicos. O sol do Novo Mundo coloca o Brasil mais uma vez como uma nação jovem e promissora. O velho mundo, a Europa, conquistou e colonizou o Novo Mundo, a América. Vamos reescrever essa frase, vamos refalar, né, redizer como que ficaria aqui. Brasil, tu possuis uma localização espetacular, com uma natureza rica, muito mar e sol. Por isso, entre outras nações da América, Novo Mundo, tu te destacas como um florão, como um belo arranjo de flores, coisa mais linda do mundo, nosso país Cheio. tropical. Continuando, Pepe. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve. Teus risonhos lindos campos têm mais flores do que a terra mais garrida. Mais garrida é vistosa. Garrida, tá? O que você achava que era Garrido? Eu pensei que era o cantor lá do Raça Negra, é Garrido. Tony Garrido. Tony Garrido. Era a versão feminina do Tony Garrido. Garrida é vistosa, ou seja, nossa natureza é mais colorida e bela que a de outras terras. Nossos bosques têm mais vida, mais beleza, vitalidade. Nossa vida é em teu seio, dentro de ti, Brasil. Mais amores. Equivale a dizer que nós brasileiros, por vivermos no Brasil, somos capazes de amar. As aspas, né, nos nossos bosques tem mais vida, a nossa vida, se você for ver a letra, tem aspas. São usadas por Duque Estrada no original, pois representam citações dos versos de Gonçalves Dias em Canção do Exílio. Olha a cultura! Tá aprendendo alguma coisa aqui hoje, Mariana Graças Fala a Deus, Sério, hein? tô mesmo. Alguma coisinha. Então, ele está entre aspas, os nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, né? São citações do Gonçalves Dias na Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse é o Viu? Gaboga Que coisa Tereza. linda. Maravilhoso. Aqui, Ó, ó. a Tereza do Alto da 15, Mariana, parabéns por ensinar tão bem o significado do hino nacional. Sou professora e da forma que você está ensinando, eu ensinei os meus alunos, Mariana. Que amor, Tereza! Ai, que Parabéns, amor, linda. minha linda. Que bom que tem professores assim como vocês. Vamos lá, Pepe? Vamos. Amor eterno seja símbolo, O lábaro que ostenta os estrelados, e digam verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Então, essa parte é difícil, hein, gente? Nossa. É o tal do lábaro. Lábaro, então. O lábaro era um estandarte muito usado pelos romanos. Essa eu não sabia mesmo que ela era lábaro. Fiquei sabendo hoje. Pensei que era um santo. O lábaro era um estandarte muito usado pelos romanos e aqui está representado por nossa bandeira, repleta de estrelas. Então, lábaro quer dizer, representa a nossa bandeira, gente. O poeta compara a bandeira a um estandarte, deseja que ele represente o amor eterno. O verso está invertido, deveria se ler: Brasil, o lábaro que ostentas estrelado, seja símbolo de um amor eterno.
O poeta está tentando dizer: tomara que as estrelas da tua bandeira sejam um símbolo de amor eterno. Ai, que lindo! Lindo, né? E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Flâmula aqui é sinônimo de bandeira também. O louro, ele usa muitos sinônimos para não ficar repetitivo na letra, né? Muito inteligente e muito Bem poética o nosso hino, muito poético. Flâmula, então, é sinônimo de bandeira. O louro é uma planta, todo mundo sabe. Com seus galhos e folhas, os imperadores romanos eram coroados. Eu pensei que era um a passarinho. tatuagem do Mário Neto aqui do filho dele que tem os louros. Portanto, simboliza poder e glória os louros, né? Mas, mais uma vez, olhar para a bandeira com esse significado, né, gente? Esse trecho fala disso. Duque Estrada torce para que o louro da bandeira simbolize um poder que venceu batalhas gloriosas no passado, quando isso foi necessário para se conseguir a independência, mas só deseja paz naquele momento em diante, pois o verde, além da esperança, também simboliza a paz. Solta, Pepe! Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Então, o verás que o filho teu não foge à luta, eu já vi até gente tatuada com essa frase. Essa frase é muito popular, né? Mas se ergues da justiça clava forte. Clava é um pedaço de pau pesado, mais grosso numa ponta que na outra, que era usado como arma. Tá? Pelos homens A das clava. cavernas, né? Vimos que no verdade. verso anterior o poeta sonha com a paz no futuro. De repente, entretanto, esse novo verso diz: mas se ergues, levantas a clava forte da justiça, que é essa arma da justiça, ou seja, se o país tiver de lutar contra as injustiças, verás que um brasileiro, um filho teu, né, não foge à luta, enfrenta a guerra sim se tiver que enfrentar. E quem te adora não teme nem a própria morte. Quer dizer, os brasileiros adotam tanto o seu país que seriam capazes de sacrificar suas próprias vidas para defendê-lo. Solta, Pepe, para terminar. Tá. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil! Este trecho também, né, gente, é um dos mais fáceis de entender, embora também utilize algumas inversões. Brasil, tu és nossa terra adorada e te escolhemos entre outras 1000 terras. Tu és nossa pátria amada, mãe gentil, carinhosa, dos filhos deste solo, de nós, brasileiros. Viva o Brasil, viva a independência. Vamos continuar lutando por esse país que tanto amamos, esse país tão rico em tudo isso que o nosso hino nacional diz. E vamos continuar honrando a nossa pátria, mesmo com tantas questões que nos envergonham aí no Senado, na política. Nós brasileiros vamos continuar lutando, não vamos deixar nunca abandonar o nosso país. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E as professoras aí que estão me acompanhando, né? Essa professora, depois quiser mostrar para os alunos, já vai estar no meu YouTube. youtube.com/Mariana Martins. Fala sério. Beijo pra vocês. Valeu, galera. Bom feriado. Tchau, gente. Viva